Olá, nerds! Estamos de volta. Sou o Lorinaldo, estou aqui com o César. E aí, César? E aí, galera? E hoje, né, eu finalmente resolvi invadir aqui o espaço, não só como anfitrião, e resolvi trazer eu mesmo minhas indicações. Né, a gente inverteu hoje os papéis. Pois é. E eu queria indicar uma leitura que eu terminei recentemente, que é conhecida como Fracasso de Público. Essa aqui é a capa da número 1 do Alex Robson. Super difícil, ela foi publicada aqui no Brasil pela Gal Editora. É uma editora bem obscura. É bem indie mesmo. E a Gal Editora, ela é uma editora que posta um material bem underground mesmo, bem indie, né? Não é tecnicamente underground, mas é bem independente. E originalmente ela saiu numa editora chamada Top Shelf, que também publica muito material independente. Ela é uma incentivadora lá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei sabendo do Fracasso Público, comprei. Ela é uma série em 3 edições que eu acredito que ainda está em catálogo. Eu lembro que quando eu comprei pela internet, não fui nem direto com a editora, o volume 3 demorou meses para chegar, porque ela realmente tem uma tiragem bem reduzida, mas eu acho que eles ainda têm no catálogo. Vale muito a pena porque a história de Fracasso de Público, né, ele é todo em preto e branco, tem um traço bem cartunesco mesmo, bem característico, né, uma coisa muito realista. E ele conta a história de um grupo de jovens, lembra um pouquinho essas séries, apesar de um pouco além disso, né, das sitcoms tipo Friends, enfim, um grupo de amigos jovens, né, que representa um momento ali nos anos 90, até bem gostoso de ler, porque quem viveu essa época meio que revive ela, né, mas ela não é de comédia, né, ela tem humor, como o nosso dia a dia tem, mas ela é uma série que retrata o cotidiano dessa galera, né. Ela traz... É curioso que tem um personagem que ele se destaca um pouco no início, você começa a conhecê-los. Aqui tem a Jane Sherman, que é meio que o protagonista, mas no final você meio que percebe que o próprio Alex Robson está se representando aqui através de um desses personagens. Né? Tem o Ed, que o Sherman e o Ed são melhores amigos, são os que conduzem a história, enfim. É o dia a dia dessa galera. Né? Então, o Sherman ele pretende ser um escritor, mas ele trabalha numa livraria e ele não consegue, né, emprego, não consegue publicar artigo, livro. E ele mora com um casal, né, divide um apartamento com um casal, que um é professor de história, né, a esposa é uma desenhista, o melhor amigo dele, o Ed, ele é um latino que é desenhista, o sonho dele é ser desenhista de quadrinhos, então se ambienta nessas tentativas de, né, viver a vida e de conquistar seus objetivos. E aí vai mostrando as relações, as paqueras, os namoros, as relações de amizade, de trabalho. E o Alex Robson ele tem um pouco de... Ele faz uma crítica, né, à indústria dos quadrinhos, à indústria mesmo, né, mainstream, porque ele critica muito essa forma como os artistas são tratados. Né. Hoje em dia já é um tratamento menos rigoroso, menos cruel, né, mas anos 80, anos 90, a Image Comics é o ícone, né, dessa independência. Porque antigamente os artistas eles não tinham direito sobre seus personagens. Tem uma história curiosa aqui que o Ed, que quer ser desenhista, ele se torna assistente de um famoso quadrinista, que criou um personagem que aqui na sátira é semelhante ao Batman. Ele criou esse personagem, mas a editora é que tem os direitos. É bem parecido com a história do Superman, né? Os criadores do Superman, Jerry Schuster. Ele vendeu o personagem, permaneceu pobre, e o personagem tem filme, tem jogos, enfim, é aquele típico herói bem sucedido que a editora lucra milhões. E aí tem uma das histórias que é a batalha judicial desse criador do personagem com a editora, né, que ele está tentando retomar isso. Então, ele conta várias coisas que se confundem um pouquinho com a vida dele também. Né? Ele é um cara independente que aparentemente ele não tem pretensões de desenhar para grandes editoras. E ele critica fortemente nisso. Tem o escritor, ele mostra uma juventude ali se formando, né, como adultos, mas que o final não necessariamente é um final feliz, nem é um final triste. É muito realista, assim. Não quer dizer que vai ter sucesso, nem que estão fracassados, é apenas a vida como ela é para muita gente. Assim, né? Com uma linguagem agradável, não tem grandes reviravoltas, não tem... nada que você vai ler e vai ficar, meu Deus, isso aqui... Não, é uma história comum, é aquele tipo de quadrinho do cotidiano da vida acontecendo, né? E que é muito rico, porque aí trata do ser humano. Pois é, ele trata das coisas comuns. Então é muito fácil você se
conectar com os personagens, e mesmo que você não se conecte, é legal porque você consegue mergulhar no universo deles, porque não é um universo muito fantasioso. Pra falar a verdade, ele não é nada fantasioso, é um universo bem real, e tem uma coisa meio barrista, que é legal também, que você viaja um pouco, eles vivem em Nova York, então eles falam um pouco de como é a vida em Nova York, e enfim, a história vai passando, tem 3 volumes que ele publicou lá, periodicamente, ele não publicou encadernado, e aqui no Brasil saiu o encadernado, inclusive na 3ª edição, o editor conta um pouquinho como é que foi a saga para publicar aqui, e termina a história, aquela história que quando termina você fica com saudade, você sente que encerrou um ciclo assim, que você gostou muito. E como não poderia deixar de ser o fim da história, as outras partes, ela acontece numa convenção de quadrinhos. Assim, parece fim de novela, assim. Aquele cenário tem que estar ali. Então é uma história bem legal. Ele se chama Fracasso de Público. O original é Box Office Poison, né, que é o termo que se usa para artistas que já não conseguem mais bilheteria, sabe? Em Hollywood se usa muito esse termo para atores e atrizes que não conseguem mais atrair público do cinema. Aí ele chama de Box Office Poison, né? Veneno de blockbuster. Aí aqui foi trazido como fracasso de público, que passa justamente essa ideia de que você não vai achar aqui nada extraordinário, no sentido fantasioso da palavra, né? Você não vai ver grandes tramas, plot twist, reviravolta, super-heróis. Você vai ver uma história comum que é mais a ver com a sua história de vida, independente de ser parecido com a deles ou não, do que o que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos. Então, acho que é por isso que é fracasso de público. É porque ela não traz nenhuma promessa de grandes... Mas é uma história muito agradável de ler. Tem uma arte bem legal, porque ele imprime um estilo mesmo, né? Tem uns interlúdios entre como você põe encadernado, entre um capítulo e outro tem uns interlúdios que são bem interessantes, porque é uma pergunta e os personagens respondem essa pergunta. Por exemplo, se você fosse uma mulher, como você se pareceria? Aí os personagens vão. Se você encontrasse Deus, o que você diria a ele? E aí isso é bem interessante, porque isso quebra o ritmo da história no sentido de dar um respiro. Enfim, Fracasso de Público, para quem gosta de quadrinhos independentes, para trazer uma coisa diferente para sua leitura, para sua coleção. É uma leitura assim, daquela que você vai acompanhando aos poucos e você acaba fazendo parte e acaba se apegando bastante. Assim. Vale muito a pena. Da editora Gal, né? É um pouquinho difícil de achar, mas é um quadrinho assim, de muita qualidade, né? Que outros canais, outros podcasts estão sempre falando dele, porque vale muito a pena ler. Então fica a dica altamente recomendada. Exatamente. Fracasso de Público. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre a coleção de César aí, que ele traz ele está trazendo umas coisas novas recentemente. Então, mesclar um pouco. assinem o canal para vocês toda semana receberem lá o aviso de que a gente está publicando coisa nova. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem também, o pessoal está interagindo com a gente. Nosso podcast está no SoundCloud, que é o soundcloud.com/nerdsubversivo, e tem um site que é nerdsubversivo.com.br. Beleza? Então, semana que vem a gente volta, vou dar espaço ao César, semana que vem, e a gente vai trazer mais uma indicação para vocês. Beleza? Até lá. Valeu, forte abraço.